Romanos capítulo 5. Eu vou ler os versículos 1 e 2 apenas nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos estudado, irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós chegamos aqui ao capítulo 5, cujo contexto aqui do ensino da Epístola continua sendo a doutrina da justificação. É isso que nós devemos manter em mente aqui. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando, portanto, de um ato em que Deus declara pessoas pecadoras como justas. É isso que significa justificação, e é esse o ensino da doutrina. Deus, na sua santidade e na sua posição de juiz, olha para pessoas pecadoras e as declara justas. Elas são, portanto, justificadas. É isso que o texto está ensinando para nós aqui nesses capítulos. Na prática, o que isso significa? Nós estudamos no capítulo 4, que significa perdão de pecados. Nós recebemos perdão de pecados, e significa que somos livres, então, da culpa, livres do juízo, livres da ira de Deus. Ou seja, nós recebemos a salvação que é prometida por Deus nas Escrituras Sagradas. Então, isso é justificação, e é o contexto aqui desses capítulos, o capítulo 3, a partir do versículo de número 21, até o final do capítulo 5. Na mensagem anterior, a gente estudou sobre a fé que justifica. Nos versículos finais aí do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está aí fazendo um estudo de caso na condição espiritual, na caminhada espiritual de Abraão, ele vai mostrar para nós, ou mostrou para nós, que Abraão creu, por isso ele foi justificado, ele foi declarado justo. E ele então vai mostrar para nós essa fé de Abraão, que é a mesma fé que nós devemos ter, a fé que salva, a fé que justifica. É uma fé que conhece a promessa de salvação. É uma fé que envolve assentir as verdades que são prometidas, entender quem é que faz a promessa, como que essa salvação será concedida através da obra de Cristo. E Abraão também confiou, então, pessoalmente na promessa que Deus havia feito a ele. Então, nós vimos que essa fé que justifica é uma fé que envolve uma confiança pessoal, uma confiança plena na promessa de salvação feita por Deus, no nosso caso, na promessa de salvação feita por Deus em Cristo Jesus e através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então é isso que nós estudamos na semana passada. No capítulo 5, então, ele vai seguir aqui falando de justificação, e nos 11 primeiros versículos aqui do capítulo 5, ele vai falar então sobre o que a justificação proporciona. E eu quero então que a gente estude esse texto hoje e na semana que vem, se Deus se permitir, pensando nele como um texto que nos ensina sobre as bênçãos da justificação. É isso que nós vamos, então, aprender aqui nesses 11 versículos. Mas eu quero chamar sua atenção inicialmente aqui para 3 aspectos presentes aqui nesse versículo 1 e 2 da Epístola. Primeiro, é que o texto fala dessa doutrina de justificação, mas como um ato realizado. Importante observar isso. Observe. Diz assim, justificados, pois. A ideia não é de algo que ainda será realizado, mas é algo que já foi confirmado, que já foi realizado. Portanto, a gente ter atenção a isso. Algo real, presente, não algo futuro, incerto. Segunda coisa que eu quero que você observe é que esse texto fala daqueles que creem. O texto diz aí assim, justificados, pois, mediante a fé, temos. E eu quero que você observe esses tempos dos verbos aqui. Todos os tempos dos verbos nesse versículo são relacionados à primeira pessoa do plural, ou seja, fala de nós que cremos. Então ele fala aí no texto, temos paz com Deus, ele fala no versículo 2, obtivemos igualmente acesso, versículo 2 ainda no meio, na frase do meio diz, na qual estamos, nós estamos firmes, versículo de número 2 no final ele diz, e gloriamo-nos, nós nos gloriamos. Então esse texto fala de justificação como algo realizado, como algo que está confirmado, e fala também sobre nós que cremos, nós que confiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E esse texto fala de Cristo.
que é aquele por meio de quem essas bênçãos que a justificação proporciona ou traz para nós, é aquele por meio de quem elas são nos concedidas, que é Cristo, é a pessoa de Cristo. Isso é central dentro da obra da redenção e dentro do ensino aí bíblico a respeito dessa doutrina. O texto diz assim: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que ele sempre está lembrando, Cristo é o centro, Cristo é a base, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos justificados. Ele diz aí no texto, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. De novo, esse de quem aí está falando de Cristo de novo. É por intermédio dele, daquilo que Jesus Cristo fez, é que nós temos acesso à graça e estamos firmes. É por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez que nós podemos ter a esperança da glória de Deus. É isso que o texto está aqui nos dizendo. Então, quero que os irmãos guardem esses 3 elementos aqui que são importantes. Agora, quando a gente fala de paz com Deus, as pessoas precisam compreender que, biblicamente, a Escritura mostra para nós e pinta o seguinte quadro a respeito do ser humano. A humanidade é inimiga de Deus. Essa é uma ideia difícil de consentir pelas pessoas da nossa sociedade. Porque nós vemos no Brasil, um país de matriz religiosa, em sua grande maioria cristã, em sua grande maioria ou é católico ou é evangélico, praticante ou não, mas de algum modo teve algum vínculo com algum desses tipos de cristianismo. E as pessoas, então, elas pensam assim, não, sou cristão, tá tudo bem. Ou as pessoas têm uma ideia errada, que é assim, todo mundo é filho de Deus, então tá todo mundo bem. Ninguém é inimigo de Deus, na verdade todo mundo é filho de Deus. Ou outra coisa equivocada, as pessoas dizem também assim, pensam, não, Deus é amor, Deus não tem inimigos, Deus é amor. Quando, na verdade, a palavra de Deus vai nos mostrar algumas coisas, por exemplo, que ser cristão não é ser de Cristo, não significa estar em Cristo. Ser cristão que as pessoas falam, né? Eu sou cristão, fui batizado, eu vou numa igreja, eu consinto com a fé cristã, eu reconheço Jesus, mas isto apenas não faz da pessoa uma pessoa que está em Cristo. É importante a gente perceber isso. A Bíblia fala que as pessoas todas são criaturas de Deus, mas são filhos de Deus aqueles que recebem o poder para isso através de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Todos quantos, pois, creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia fala sim que Deus é amor, mas a Bíblia também fala que Deus é fogo consumidor. Poucas vezes as pessoas dizem isso. E a Bíblia diz, Deus é amor, mas diz também, Deus é fogo consumidor. A Bíblia ensina que Deus se ofende do mal. Deus se ofende da incredulidade nele. Deus se ofende da indiferença para com ele e sua palavra. A maioria das pessoas que se dizem cristãs estão vivendo vidas indiferentes ao que realmente é a vontade de Deus para elas e ao que a Bíblia diz. Muitas pessoas se dizem cristãs e elas precisam ser discipuladas porque elas estão vivendo em total indiferença com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus se ofende com a indiferença a ele e a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se ofende com as afrontas à sua santidade. Quando nós aprovamos aquelas coisas que Deus, na sua santidade, no seu caráter justo, ele reprova. De modo que a situação do ser humano é de oposição e inimizade a Deus. Porque ele ofende a Deus. Então Deus resiste às pessoas que se opõem a ele. Deus é firme em justiça e retidão, e ele se opõe a qualquer um que desafie a justiça e a retidão. Ele se opõe a pecadores. De modo que sim, as pessoas são inimigas de Deus. Sendo inimigas de Deus, as pessoas não têm acesso a ele, elas precisam de reconciliação. Sem reconciliação, essas pessoas estão sob sua ira, estão sob condenação. E se partirem desse mundo, se perecerem nesse estado, receberão a condenação justa pelos seus pecados.
Essa é a condição do ser humano, real. E é preciso entender isso para que a gente entenda as bênçãos que a justificação nos proporciona, que são apresentadas aqui nesse texto. A primeira delas é a paz com Deus. Observem no versículo 1. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira bênção da justificação. Nós somos declarados justos por meio da fé, mediante a fé. Nós cremos, justificação pela fé. É fé em quem? Em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos nele, na sua obra na cruz, e o resultado disso é que temos paz com Deus. Paz aqui é reconciliação. É isso que essa palavra quer dizer. Essa paz aqui, o seu contraposto seria inimizade, seria disputa, confronto, conflito. O que esse texto está nos dizendo é que aquele quadro que eu disse para vocês, que é o quadro que a Bíblia nos apresenta, de que as pessoas são inimigas de Deus, porque elas ofendem a santidade de Deus, porque são incrédulas, porque são indiferentes a Deus, sua palavra, porque fazem coisas que são contrárias à justiça e ofendem a Deus na sua santidade. Esse quadro que coloca as pessoas em inimizade contra Deus, o que a Bíblia está nos dizendo é que uma das bênçãos da justificação é que, quando justificados, quando Deus nos declara justos, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos reconciliados daquele estado que nós estávamos. Nós estávamos em inimizade e agora nós temos paz com Deus. E esse é um tema muito forte aqui no capítulo 5 de Romanos. Nós vamos ver mais adiante, versículo 12 em diante, que ele vai trabalhar com essa ideia, esse conceito de reconciliação de uma maneira intensa. Vários versículos onde ele vai mostrar como essa reconciliação é feita. Mas a ideia aqui é que esta é a primeira bênção que nós temos quando nós somos justificados, somos reconciliados. E eu quero que os irmãos lembrem disso. A Bíblia mostra isso para nós. Deixe-me citar para vocês alguns textos mais na Escritura Sagrada. A Bíblia diz que o pecado trouxe efeitos devastadores para o relacionamento do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus para com o próprio Deus, seu Criador. Foram efeitos devastadores. A Bíblia nos diz com muita clareza que nós ficamos em uma posição de inimizade, de adversários, de inimigos de Deus. Por exemplo, aí no capítulo 5 de Romanos, versículo 10, ele vai dizer assim, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Observe, se nós, a mesma primeira pessoa do plural, nós que cremos, quando inimigos, ou seja, houve um tempo onde mesmo os que creem agora e que estão justificados e têm paz com Deus, eles estavam em inimizade, nessa posição de inimizade, como adversários de Deus. É isso que a Bíblia mostra. Essa é a realidade do relacionamento de qualquer ser humano com Deus sem Cristo. Por mais que ele tente ser uma pessoa boa, por mais que ele tente ser uma pessoa religiosa, por mais que ele vá numa igreja boa, por mais que ele seja um cristão por tradição, a realidade é que nós somos inimigos até que em Cristo Jesus sejamos justificados e recebamos então a bênção da paz com Deus, da reconciliação. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala do ser humano nesses termos, incluindo o ser humano em uma série de outros elementos que são postos na palavra de Deus como inimigos, como adversários de Deus. A Bíblia diz assim, por exemplo, 1 Coríntios 15, 25, ouçam, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus Cristo reina e continuará reinando até que, na consumação de todas as coisas, ele vai pôr todos os inimigos debaixo dos pés, ou seja, ele vai vencer todos, vai pisar todos. E qual que é o contexto dessa mensagem de Paulo? Salmo 2, quando diz que o Senhor ri e zomba das nações que resistem ao Filho, ao reinado do Filho, e que um dia Deus vai pôr todos os inimigos debaixo dos pés do seu Filho. Inclui as nações, as pessoas ímpias, as pessoas que não reconhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Em Colossenses 1, o apóstolo Paulo escreve assim, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas.
Eres inimigos no entendimento. Existe uma realidade onde, sem a compreensão correta do Evangelho, que vai nos levar à fé e, portanto, à paz com Deus, à reconciliação, nós somos inimigos, até na maneira de entendermos as coisas. E é por isso que o cristão precisa estar aberto a ser instruído pela Escritura em tudo. Em tudo. Porque o nosso modo de entender as coisas é um modo que que carrega consigo uma inimizade a Deus, uma mentalidade contrária a Deus. É por isso que a gente precisa nos sujeitar à Escritura e deixar que ela nos guie e construa de novo todas as bases do nosso pensamento. Porque nós éramos inimigos no entendimento. E qual que era o resultado disso? Obras malignas. É o que Paulo diz aí em Colossenses 1:21. Por causa dessa realidade, a Bíblia diz que provocamos a ira de Deus. Nós lemos em Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Deus está irado com os inimigos, porque Ele é provocado, Ele é ofendido na sua santidade. O que esses homens fazem? Eles detêm a verdade pela injustiça, eles dizem assim, não às coisas verdadeiras, e abraçam as coisas falsas, as coisas ímpias. E Deus fica ofendido com isso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu acho que a gente tem uma demonstração bíblica dessa condição muito, muito clara, lá no princípio de todas as coisas. Quando rompemos essa comunhão e entramos nessa posição de inimizade, a Bíblia relata esse momento histórico para nós, com palavras muito claras. Gênesis capítulo 3 é o capítulo que narra a queda do homem, a desobediência do homem a Deus no jardim, quando o homem pela primeira vez afrontou a autoridade de Deus e negou a santidade daquilo que Deus havia proposto para ele, e quis fazer um caminho para si, seguindo as ideias de Satanás. O que aconteceu naquele momento? Gênesis 3:23, acompanhe comigo a leitura. Olha como que a Bíblia demonstra aqui essa mudança de posição do ser humano em relação a Deus. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Isso aqui é uma mudança de posição. O jardim do Éden foi criado para o homem e a Bíblia diz que nele, naquele lugar, Deus vinha todos os dias para estar em comunhão com a criatura feita à sua imagem e semelhança. Essa era a posição de Adão e Eva diante do Senhor ali nos primórdios, nos primeiros dias, nos primeiros tempos. Eles estavam em comunhão com Deus. E a Bíblia diz então que depois do pecado o Senhor os lançou para fora do jardim. Ou seja, foram lançados da presença do Senhor. Versículo de número 24, expulso o homem, observe, expulso, uma reação forte, porque a ira de Deus foi provocada. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou obstáculos para que o homem não voltasse ao jardim, não tomasse da árvore, colocou sobre ameaça de juízo. Querubins com espada. Espada é para quê? Para a morte. Se você tentar esse caminho de, em pecado, acessar a presença santa, é morte. Você é inimigo. Aqui você não entra. Essa é a condição do ser humano. E o que a Bíblia nos diz é que a justificação, ela muda isso, ela nos traz a bênção da paz com Deus, da reconciliação. Nós deixamos de ser inimigos para sermos de novo aceitos, para sermos de novo amigos, para termos comunhão com Deus. Observe, o texto fala em Romanos 5, paz com Deus. É importante destacar isso aqui, porque existe, por exemplo, em Filipenses, a palavra de Deus fala da paz de Deus, que excede todo o entendimento. E ali está falando no sentido mais de uma sensação de segurança. Aqui o texto fala de paz com Deus, é de posição mesmo. A ideia aqui, então, é que nós não estamos mais numa posição em que somos adversários dele, mas nós estamos em paz com ele. Nós não estamos mais em uma posição de juízo diante dele, de condenação diante dele, mas nós estamos numa posição de paz com ele. A ideia é que nós não somos mais pecadores aborrecidos de Deus, mas que nós somos pecadores perdoados e aceitos por ele,
como justos, por isso que nós somos justificados. Esse é o conceito aqui. E é importante a gente entender isso porque, às vezes, as pessoas podem ter uma concepção de paz com Deus que é enganosa. Tem muitas pessoas que pensam assim, tocam sua vida dessa maneira. Não, está tudo bem entre eu e Deus. Está tudo bem entre eu e Deus. Eu sou uma pessoa boa, faço coisas boas. Não, está tudo bem entre eu e Deus, porque eu confio no São fulano de tal, na Santa fulano de tal. Está tudo bem entre eu e Deus, porque assim, eu estou praticando os atos cerimoniais da minha religião cristã. Eu fui batizado, eu fiz isso, fiz aquilo, participo da ceia, da Eucaristia, blá, blá, blá. E esse tipo de entendimento de paz é uma paz enganosa, porque as pessoas podem estar vivendo de uma maneira que ao seu juízo é agradável a Deus, mas ela está em paz só consigo e com a sua consciência, porque ela não conhece o Evangelho que acusa os seus pecados. E diante de Deus ela está ainda cheia de pecados, em inimizade, sob a ira de Deus, caminhando para o inferno. Então é importante isso. É importante que nós que já cremos em Cristo e temos essa paz, tenhamos esse entendimento também, porque às vezes nós falamos assim, aquela pessoa lá não precisa do Evangelho, é uma pessoa boa, tranquila. Não, se ela não tiver a paz com Deus em Cristo, ela precisa do Evangelho, porque ela é pecadora e ela é inimiga de Deus. Ela precisa de reconciliação. Isso traz para nós também um entendimento disso, segurança, irmãos. Nós temos certeza, podemos ter certeza, confiança de salvação, porque a Bíblia diz que justificados, nós temos paz com Deus. Deus não está mais irado conosco. Deus não está mais pronto a nos condenar. Se partirmos, comparecermos diante dele, ele não vai lançar nossa alma no inferno, mas ele vai nos receber na glória, porque temos paz com ele. A inimizade, ela foi retirada e a comunhão foi refeita. Essa é a nossa posição diante de Deus. Nós fomos reconciliados, temos paz com ele. Versículo número 2, ele fala aqui da segunda bênção, da justificação, que fala de posição, que é o acesso a Deus. Observe, versículo 2, ele diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Acesso a esta graça. Que graça é essa? O termo acesso aqui nos ajuda a entender isso. A palavra acesso, traduzida aqui, é uma referência à ação de uma pessoa que tem a capacidade, que está na posição de levar a um rei uma demanda. Ela tem o acesso à autoridade, ao juiz, ao rei. Então, acesso a essa graça, é essa posição que em Cristo nós temos acesso a Deus, nós podemos ser aceitos, nós somos recebidos na presença de Deus. Esse é o conceito aqui. Esse era um conceito assim, muito comum, por exemplo, no Antigo Testamento. A gente tem, por exemplo, o caso de Paulo. Paulo, quando estava preso, a Bíblia diz que ele apelou a César. E o seu apelo foi acolhido. E o que significou isso? Ele estava preso em Jerusalém, na Judéia, aquela região do mundo, e ele estava ali sendo julgado por autoridades locais que estavam tentando trazê-lo a julgamento diante dos judeus, que eram seus inimigos, e o odiavam por causa de Cristo, não por causa de crimes contra a sociedade, contra a humanidade. E então Paulo faz um apelo. Eu quero ser julgado perante César. Eu quero ser julgado nas cortes romanas. E não era qualquer pessoa que tinha esse direito. A pessoa, para ter esse direito, ela tinha que ser um cidadão romano. Porque imagine só, todo mundo iria assim, estender o seu tempo de vida apelando a César. O sujeito lá na Pérsia, sob o domínio romano, ia falar assim, não, quero ser julgado em Roma. A gente lê na Bíblia todo o processo de viagem que o apóstolo Paulo demandou para que ele fosse conduzido a Roma. As pessoas não tinham esse acesso. A cidadania romana dava a Paulo esse acesso, e ele pôde ser levado a Roma, e ele pôde comparecer nas cortes em Roma. E é esse conceito aqui que a Bíblia está dizendo, que em Cristo Jesus, quando nós somos justificados pela fé nele, nós temos acesso a Deus, o nosso Senhor. Essa é a graça que ele está aqui se referindo. E é importante você entender essa realidade,
Antes de sermos justificados, nós não temos isso. Deixe-me lembrar para vocês, isso é demonstrado na história bíblica também. Em Horebe, se você quiser acompanhar em Êxodo, capítulo 19, em Horebe, o povo de Israel, depois de sair do Egito, com grande triunfo, se acampou ali em torno daquela montanha, naquela planície, e foi impedido de comparecer à presença de Deus. Você se lembra disso? Eu vou ler o texto. Em Êxodo 19, versículo 9, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha que interessante. Deus fala com Moisés, diz assim: eu vou fazer uma manifestação, vou falar, as pessoas vão ouvir eu falando, mas não é para elas não, tá, Moisés? Eu vou falar contigo. E para que eles percebam que eu falo contigo e que eles devem ouvir a você. Comunhão está rompida aqui. A comunhão de Deus é com Moisés. Não é com o povo como um todo. Observe o texto. O texto continua dizendo. 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o. Purifica-o lembra-os. Faz esse ritual para lembrar que eles são pecadores, que eles são indignos na minha presença. Purifica-o. Versículo de número 10. Hoje e amanhã lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. O relato intenso e repetido, com a preocupação de manter o povo numa posição específica, onde eles pudessem ver, entender, contemplar, temer, mas não se achegar. Limites claramente estabelecidos, com alerta: todo que ultrapassar será morto. Sem acesso. Eles dependiam de Moisés. Era quem tinha acesso ao Senhor. E essa realidade, ela foi concretizada em símbolos e figuras quando, depois de Moisés subir aqui no monte, ele vai receber do Senhor toda aquela instrução sobre a construção do tabernáculo, onde Deus se manifestaria no Santo dos Santos, mas ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, depois de fazer a purificação pelos seus pecados, e para entrar para fazer a propiciação pelos pecados de todo o povo. O recado estava bem dado, limites estabelecidos. Não tem acesso, você vai precisar de alguém. E agora, quando nós lemos em Romanos 5, o apóstolo Paulo
está dizendo o seguinte: agora nós temos um acesso feito, pronto, por Cristo. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso sacerdote. Nós temos acesso a esta graça. Nós podemos entrar na presença do Rei. E o que isso significa para nós? Uma posição tão favorável perante Deus. É isso que a justificação nos proporciona, irmãos. Nós temos uma posição favorável, ou seja, além de reconciliados, nós temos acesso ao próprio Deus. E isso nos traz, assim, encorajamento sobre algumas coisas na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, por exemplo. Eu quero que você veja como que a Bíblia nos encoraja a algumas ações pertinentes à vida cristã, à verdadeira vida cristã, mas que somente são possíveis por causa da justificação. A primeira delas é a oração. Por exemplo, Hebreus 4,14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que Hebreus está nos ensinando é o seguinte: olha, já que temos Cristo Jesus como nosso sacerdote, já que cremos nele como nosso Senhor e Salvador e, portanto, fomos justificados por ele, acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, você tem acesso, você pode orar e falar a Deus com coragem, com firmeza, com tranquilidade. Justificado, você tem acesso a Deus. Chegue confiadamente. Olha o capítulo 10 aí comigo, de Hebreus. Versículo de número 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Cristo, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui é um chamado à adoração. O Santo dos Santos é a adoração naquele local, não, que representa a presença direta de Deus. E ele está dizendo que a gente tem intrepidez para entrar na presença direta de Deus. Por quê? Pelo sangue de Cristo. Por isso que nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados e recebemos então com isso o quê? O acesso. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ensinou isso à mulher samaritana. E a nossa adoração, ela não é recusada, ela não é indigna, ela é aceita, porque em Cristo, a Bíblia diz, temos o acesso, justificados temos o acesso. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 18, a Bíblia diz assim aos crentes: ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. O Hebreus está aqui nos lembrando dias do 19. E ele está dizendo, olha, lembra? Existiu lá no passado essa realidade, onde o povo ficou ali diante de Deus, mas separado de Deus, sem o acesso direto a Deus, sob ameaça de juízo. Nós não estamos mais nessa condição. Essa não é mais nossa situação. Ele continua dizendo, versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Versículo 22, qual que é a nossa condição agora? Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós temos chegado a quê? Ele faz uma descrição aqui de toda a assembleia espiritual que tem comunhão com Deus, que tem acesso com Deus. Os anjos no céu, os espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, aqueles que já partiram, estão com o Senhor. Ele usa a linguagem do Antigo Testamento, a Monte Sião, a cidade do Deus vivo, né? Ou seja, as pessoas que realmente servem a Deus, que temem a Deus, que estão com o Senhor, e ele diz, nós fazemos parte disso agora. Nós temos chegado a isso, ou seja, agora nós pertencemos a isso, a esse grupo, a esse povo que tem acesso. Nós não estamos mais como os israelitas lá no deserto,
ficaram distantes, com limite, sob ameaça, porque são pecadores, inimigos de Deus, ofendem a Deus. Agora nós fomos reconciliados. Nós temos Jesus, versículo 24, nosso mediador, e é o sangue da aspersão, que aqui é o sangue do próprio Cristo, que nos purifica. E é por meio dele que nós somos justificados, declarados justos, e temos esse acesso. Então é isso que Paulo está dizendo lá no início do versículo 2. Justificados, pois, mediante a fé, o que nós recebemos? Além da paz com Deus, de estarmos numa condição onde Deus não nos vê mais como seus inimigos, mas nós estamos numa posição favorável, onde nós temos o acesso a Ele. E isso, em termos práticos, irmãos, deve nos encorajar como crentes a orações. A orarmos. Quando você ora, salvo em Cristo, justificado em Cristo, sua oração chega ao Senhor. Ele pode respondê-la com sim, com não, com um tempo. Dá um tempo para você amadurecer. Mas ela chega. Porque nós temos acesso. Isso fala para nós do culto. Nós fazemos parte desse povo de Deus, dessa Assembleia Santa, que cultua a Deus em espírito e em verdade. E isso não é uma coisa assim, não. Um dia, na glória futura, nós vamos estar na presença de Deus. Não, nós já estamos. Nós não o vemos com os olhos físicos. Nós poderemos ver Cristo fisicamente na glória celestial. De algum modo, Apocalipse fala do trono de Deus. Nós teremos uma percepção santa e clara da presença de Deus. Mas hoje, nós já temos isso. A nossa oração, a nossa adoração, os nossos louvores, eles chegam sim ao Senhor, são aceitos. Nós fazemos parte desse povo que desde já, que hoje, adora, exalta e engrandece o nosso Criador, o nosso Salvador Jesus Cristo. É com isso em mente que você que é crente em Cristo, portanto justificado, deve, por exemplo, comparecer ao culto da igreja. É um tempo de adoração, onde as nossas palavras, os nossos louvores, as nossas orações se juntam a esse grupo total de pessoas que estão diante de Deus oferecendo a Ele louvores, que são dignos, que são aceitáveis por Cristo Jesus. É assim. Mas há um outro elemento, uma outra bênção, Romanos 5, versículo 2, que é a bênção da esperança. Diz assim, versículo de número 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui fala de esperança. Gloriamos, a ideia aqui é de alegria, esperança. Esse termo esperança aqui, irmão, significa confiança plena. Esperança, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes nós lemos a Bíblia com as nossas percepções da nossa linguagem atual. Quando a Bíblia fala de esperança, da esperança do povo de Deus, da esperança do salvo, da esperança baseada nas promessas de salvação, na verdade a Bíblia está falando de certeza absoluta. Não esperança no sentido de que carregamos em nós uma expectativa positiva, mas incerta. Não é assim que as pessoas falam de esperança? Eu tenho esperança que o São Paulo vai ser o campeão do brasileiro desse ano. Mas tem certeza disso? Não. É uma expectativa positiva, se ela for torcedora, mas é incerta. Não é nesse sentido. Quando a Bíblia fala de esperança com relação às coisas de Deus, a promessa de salvação, ela está falando de certeza. Por exemplo, em Pedro, se vocês vão lembrar, os que acompanharam, 1 Pedro capítulo 3, na segunda mensagem, nós estudamos sobre isso. Porque Pedro, lá em 1 Pedro 3, ele fala que nós fomos regenerados para uma viva esperança. E por que Pedro usa essa palavra viva esperança? Porque ele quer falar disso, dessa realidade que a nossa esperança não é algo assim, é morto, que poderá se tornar algo vivo, a ser concretizado, não. Mas é algo que já é, que é real, que é vivo, que é certo. É isso que é a nossa expectativa em Cristo. Não é apenas que esperamos por algo, mas esperamos no sentido de aguardar quando vai se concretizar. E é isso que ele está falando aqui em Romanos, quando ele diz assim, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando vai se concretizar, então, essa esperança, essa confiança da salvação? Na glória de Deus.
quando a glória de Deus se manifestar, ou seja, quando Cristo Jesus voltar. Na consumação de todas as coisas, ali vai se concretizar a nossa salvação na sua plenitude. E nós esperamos por isso. Essa é a espera cristã. Nós aguardamos esse dia, quando Jesus Cristo rompe os céus, vem como Deus que é, em glória, com seus anjos, trazendo toda a igreja que está com ele nos céus, todos os salvos, ressuscita todos, transforma os corpos dos que estiverem vivos, julga os homens, destina ao inferno a condenação eterna ou ao céu, a glória eterna, novo céus e nova terra, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. A gente só está esperando isso se concretizar. E o que Paulo está dizendo é que quando nós somos justificados, aí nós nos alegramos nisso. Nós passamos a ter uma alegria nesta salvação que é certa. Deixa eu ler para vocês algumas coisas na Bíblia que apontam para essa realidade de que é esse momento que nós esperamos, onde a esperança será concretizada. Por exemplo, Colossenses 3, a Bíblia diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Quando que vai se concretizar isso? Quando Cristo se manifestar. Nós vamos ser manifestos com Ele em glória, ou seja, a plenitude da salvação, que é aquele estado final em glória, glorificados, aquilo nós vamos ter quando Cristo se manifestar. Nós esperamos isso. Nós esperamos, por exemplo, na nossa salvação, vitória sobre os inimigos. Os que se opõem a Cristo, à fé, os que fazem injustiça ao povo de Deus. E a palavra de Deus fala assim aos crentes, consolando-os, dizendo coisas assim, por exemplo, em Tessalonicenses 1:6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Versículo número 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Versículo de número 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Nós esperamos por aquele dia. É o dia em que a nossa salvação será plena, até no sentido de que seremos livres de todos os inimigos, de todos aqueles que, em inimizade contra Deus, se levantam também contra o povo de Deus, se opondo ao povo de Deus, zombando o povo de Deus, hostilizando o povo de Deus, ou até perseguindo mesmo o povo de Deus, que era o caso que desta igreja, a igreja aos Tessalonicenses estava enfrentando perseguições. Quando que nós vamos ser livres disso? Qual que é a nossa esperança? Quando Cristo voltar, na plenitude da salvação, na manifestação da glória de Deus. Nós temos uma esperança de termos uma vida em plenitude, inclusive fisicamente. Somos assombrados pelas dores, pelas enfermidades, pela corrupção, como ela vai se instalando e deteriorando o nosso ser fisicamente. E nós temos uma esperança de salvação, onde isto será mudado, será desfeito. Quando? Quando Cristo voltar. A Bíblia fala assim em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, se você pensar bem, todas as promessas que envolvem a salvação, elas se concretizam na sua plenitude quando Jesus Cristo volta. E essa é a nossa esperança. E esperança não no sentido de ter, assim, uma percepção de que isso está prometido, poderá acontecer, mas a gente não sabe. Não, no sentido de que isso está prometido, vai acontecer e apenas aguardamos esse momento. Nós nos alegramos esperando esse momento. É isso que Paulo está dizendo. A justificação proporciona isso. Quando nós entendemos, somos justificados. Existe uma maturidade espiritual que é construída na nossa mente, no nosso coração, onde nós começamos a alegrar. Pensamos assim, em breve o Senhor volta. E tudo isso aqui termina. Justiça será feita. As dores, o sofrimento, as debilidades, o que a gente está sujeito a esse mundo passará. Nós teremos vida eterna em glória. Essa é a bênção da justificação. Mas eu quero que você olhe comigo de novo, os versículos 1 e 2. E eu quero que você veja ainda hoje comigo que existe aqui, então, uma realidade que tem a ver com a nossa experiência diária de crente.
é mais do que saber intelectualmente, mas tem a ver com a nossa experiência diária de crente. Observe os verbos comigo de novo, versículo 1. Temos, obtivemos, versículo 2. Estamos firmes, gloriamos-nos na esperança. O que o texto está nos dizendo? Que justificados, ou seja, a partir do momento que cremos e a justificação se torna uma realidade na nossa vida, nós temos. Não é só sabemos que estamos em paz com Deus, mas temos a paz. Nós estamos numa posição de reconciliados e temos a realidade de que Deus não está mais irado conosco. Nós temos isso em nós. Paz com Deus. O texto fala aí, por intermédio que obtivemos igualmente acesso. Nós obtivemos acesso. Não é só assim, sabemos que temos o acesso, mas obtemos ele. Isso é real. Nós precisamos, irmãos, viver em conformidade com isso. É real, nós temos o acesso, então nós podemos adorar a Deus Espírito em verdade com confiança. Nós podemos cantar louvores, exaltar o Senhor nas nossas orações, nos reunir com os cristãos publicamente, adorar e saber que Deus está, sim, presente e recebendo a nossa adoração. Nós obtivemos isso. Obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Observe, esse acesso obtido, ele está estabelecido. Nós estamos firmes nessa graça. A ideia é que assim, você não pode ser tirado dessa posição mais. Não tem nada que nos abale e nos arranque dessa posição, nos coloque de novo dentro de um limite, afastados de Cristo. Não, não. O povo de Deus, ele está firme. Cristo nos leva à presença de Deus. E é lá que nós estamos. Estamos firmes. Obtivemos acesso e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos alegrias na certeza, na confiança da salvação. O crente ele precisa aprender a desenvolver alegria na sua vida, com base nessa verdade profunda. Eu fui salvo, eu fui justificado, eu estou em paz com Deus, eu tenho acesso a Ele, eu tenho uma promessa de salvação que vai se concretizar em breve, que Cristo venha logo, Maranata, Jesus. E ter alegria nisso. Essa é a alegria cristã que a Bíblia fala. Filipenses, o apóstolo Paulo vai por vezes repetir isso. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez mais vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como que eu vou ter alegria? Paulo, por exemplo, Filipenses, ele fala, olha, eu passei por provações. Passei por dificuldades. Mas não perdi a alegria. Porque é essa alegria, nós nos gloriamos, é esse gozo intenso. Pelo fato de que Jesus nos salvou de uma maneira cabal, total, suficiente e eficaz. Temos a promessa diante de nós apenas a ser concretizada na sua totalidade. Nós temos que nos alegrar nisso. Uma das coisas que eu já disse lá no início é que se uma pessoa foi justificada, ela precisa tomar consciência, então, do que isso significa em termos da sua condição, da sua posição diante de Deus, da sua esperança. E é isso que Paulo está querendo fazer aqui. Observe de novo os verbos. Ele quer que tomemos essa consciência. Nós temos paz com Deus, irmãos. Justificados, temos a paz. Justificados, nós obtivemos acesso. Justificados, nós estamos firmes nessa posição. Justificados, nós nos gloriamos, nós podemos nos alegrar nisso. É preciso que você aprenda a experimentar, então, as verdades bíblicas de uma maneira clara, concreta na sua vida. O Evangelho é isso. O Evangelho não é saber sobre Cristo, mas é ter relacionamento com Cristo e com o nosso Deus por meio de Cristo. O Evangelho é uma mensagem, mas uma mensagem que nos leva a uma pessoa. O Evangelho não é simplesmente assim, cruz, para expiação de pecados.
O Evangelho é Jesus na cruz para expiação de pecados. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Ele não disse assim, existe a verdade, procura as verdades, as doutrinas. Elas nos levam a Ele, tem que nos levar a Ele. O Evangelho ele tem que se tornar concreto na nossa vida. E aqui Paulo ele quer que nós entendamos isso. Ele diz, nós temos paz com Deus. Toma consciência disso. Essa é a sua condição diante do Senhor, não mais como inimigo, mas como alguém que foi reconciliado. É assim que Deus nos olha em Cristo. Nós obtivemos o acesso. Não tem portas fechadas, não tem limites demarcados, não tem perigo, fogo, trovões, ameaças. Não tem mais perigos. Nós podemos falar com Ele, podemos adorá-lo. Não tem mais assim insegurança. Estamos nessa condição, mas se pecarmos, saímos dessa condição. Não. Nós somos justificados de todos os nossos pecados. De modo que estamos firmes nesta graça. Essa é a posição que o sacrifício de Cristo nos coloca. Com acesso permanente. Estamos em Cristo, firmes nesta graça. Então, se você consegue entender isso de maneira prática, de maneira assim, consciente na sua vida e no seu relacionamento com Deus, você vai ser capaz de experimentar essa alegria, esse regozijo intenso na salvação. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a pergunta que eu quero trazer para a gente terminar é a seguinte: você já foi justificado? Essa é a questão. Mas como que eu sei se Deus me declarou justo? Então deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Você já creu com confiança pessoal em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já abriu mão de qualquer outra coisa que você pense, que você deposite confiança, para assim se entregar a Cristo, confiar e abraçar nele? É só nele, por meio dele. Porque se você já creu dessa maneira, você já foi justificado. A justificação é quando Deus nos declara justos por meio da fé em Cristo. Se você ainda não creu, o que você precisa fazer é confiar em Jesus Cristo dessa forma. Você precisa chegar diante de Deus como pecador que é, sabendo que você é inimigo dele. Ele não está feliz com você, mas dizer assim: eu preciso do que Cristo fez por mim. E eu confio só nisso. Eu confio só em Jesus, na obra dele na cruz, por mim. Por mim. É aí que Deus justifica pecadores. E justificados nós temos acesso a Ele, paz com Ele. E nós nos alegramos na esperança da salvação. Não seja estulto se você não creu ainda. E a estultice aqui, no caso, é persistir em guerra. Porque se o homem é inimigo de Deus, ele precisa ser reconciliado, ele precisa de paz com Deus, de um caminho à justificação, que é por fé. Ser estulto é resistir a isso, é negar a isso. E isso significa, mais uma vez, ofender a Deus, porque Deus, na sua palavra, diz: olha, você precisa disso, eu ofereci o meu filho por você, creia nisso, esse é um evangelho. E você diz assim: não, mas isso eu não creio. Eu vou continuar pensando de outro modo, tentando por outro caminho, vivendo minha vida do jeito que eu estou vivendo. Você está, mais uma vez, trazendo a ira de Deus sobre você. Porque você está ofendendo com sua incredulidade. Você está ofendendo a sua autoridade, resistindo às palavras, à mensagem que Ele nos deu, o Evangelho. Você está confirmando o seu coração endurecido, o seu pecado, a sua posição de inimigo, de adversário de Deus. Isso é sério. Então não seja estulto, não persista em guerra. Não mantenha uma guerra contra Deus, o Criador. Um dia você vai estar diante dele. E nós lemos aqui, ele diz que nesse dia, no último dia, Cristo vai pisar sobre todos os inimigos. É estultíssimo. O que nós temos que fazer é crer. Como crentes, o que nós temos que fazer é levar essa mensagem às pessoas e até implorá-las.
Dizê-las, você precisa crer nisso. Não insista nessa condição, não insista nessa postura. Esse é o caminho, não há outro. Em Cristo há reconciliação, em Cristo há acesso, em Cristo há salvação e alegria de salvação. Deus nos abençoe.